Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversando com a Abramute e hoje a gente tem conosco a Luciana Reis. A Luciana é fonoaudióloga, especialista em audiologia, idealizadora do e-book destinado para pais, psicomotricistas, psicopedagogos e fonoaudiólogos, mãe de 3 filhos, apaixonada pela fonoaudiologia e gestora da clínica Centro de Fonoaudiologia Doutora Luciana Reis. Obrigada, Lu, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada, divulgando um pouquinho do que é o processamento, falando um pouquinho da fonoaudiologia. Muito obrigada. Obrigada a você por contribuir com a Abramute, trazendo sempre informação de qualidade. Queria começar esse papo de hoje contigo perguntando a pergunta que vai alavancar toda a nossa entrevista de hoje. O que é o processamento auditivo central? Então, o processamento auditivo central nada mais é do que como esse cérebro interpreta e analisa, reconhece e processa as informações auditivas, tá? Então, é como se fosse uma conversa entre ouvido e cérebro. Ou seja, uma coisa é você escutar, uma coisa é o que você ouve, outra coisa é como o seu cérebro codifica, compreende, processa aquilo que é ouvido. É isso, Lu? Exatamente isso. Por isso que é importante a gente ter a avaliação da audiometria, né? Porque na audiometria a gente vai ver como é que está essa audição, né? Se ela ouve bem. A partir do momento que ela ouve bem, a gente já começa a fazer o processamento auditivo central, né? A gente avalia, né, essas habilidades auditivas. Perfeito. Então, dentro das avaliações neuropsicológicas que são feitas, e normalmente quando chegam aquelas queixas de TDAH ou de transtornos de aprendizagem, né? Eu atualmente costumo pedir o PAC porque a gente tem um entendimento de que ele tem ali uma sintomatologia muito parecida com um possível TDAH ou com as dificuldades no aprender, principalmente no que diz respeito à leitura e à escrita, né? Lu, quando que você considera que a gente precisa indicar esse exame? E para indivíduos, né, que têm dificuldades para entender, né, e compreender as mensagens, então demora um pouco mais para conseguir, né, executar, né, o que você pediu. Para indivíduos que têm dificuldades com leitura, com escrita, para dificuldades de atenção, né, indivíduos que têm dificuldade de atenção, indivíduos que têm dificuldades para produzir, de repente, fonema, né? Às vezes já está na fono há algum tempinho e tem dificuldade para fazer o R vibrante, que para ele o barata e o balata é a mesma coisa. Indivíduos que têm dificuldade para aprender uma língua estrangeira, tá? E indivíduos que estão, né, sobre investigações de dislexia ou, de repente, um transtorno de déficit de atenção, né? É sempre muito importante fazer o exame para a gente poder fazer essa correlação, né? Saber se essas habilidades auditivas estão íntegras. Luciana, muitas vezes quando eu indico o exame do processamento auditivo central, do PAC, os pais me perguntam como que é feito esse exame, como é que ele se procede, como é que ele é? Então, é um exame realizado numa cabine acústica, né, com audiômetro de 2 canais, onde são realizados vários testes e são testes padronizados, né? Então os testes são de acordo com a idade. Explica, né? pra gente primeiro o que é um audiômetro de 2 canais. Então, é um equipamento, né, que precisa para fazer o PAC, né? Porque você vai ter que ter estímulo aos dois lados, né? Então, os testes dicóticos, que a gente diz. Então, é importante ter esse audiômetro de 2 canais, ter um profissional competente, né? Um profissional já com uma experiência. E ser um profissional que gosta do que faz, porque tem que ter amor e, assim, bastante paciência, principalmente com crianças pequenas, né? As crianças com 7 anos, então você tem que entrar tudo num clima, né, de que você está fazendo tipo uma atividade com um jogo. Você vai fazer 100 pontos se você conseguir, né, prestar atenção, fazer o melhor que você pode, enfim. Você tem que deixar essa avaliação de uma forma gostosa, né, não ficar uma coisa cansativa, porque isso pode até atrapalhar o resultado do exame. Eu ia perguntar justamente isso. A partir de que idade, você falou crianças de 7 anos, né? A partir de que idade você realiza esse exame? Então, o indicado é a gente fazer o exame a partir dos 7 anos mesmo. Por quê? Porque antes dessa idade, a criança não tem essa maturação do sistema nervoso ainda, né? Do córtex auditivo. Enfim, então é importante a gente esperar esse tempo para que a gente consiga fazer um exame com eficiência. E as comorbidades? Lu, fala pra gente um pouquinho, porque olha só,
Antigamente as pessoas diziam que, por exemplo, vou dar um exemplo do TEA, né? As crianças com autismo, elas têm uma dificuldade mesmo para processar as informações. E os últimos estudos vêm mostrando para a gente que o transtorno do processamento auditivo, ele vem em comorbidade, né? Que é fundamental, inclusive, que os autistas façam esse exame para serem colocados em intervenção. Para além dessa possível comorbidade do TEA, essa alteração do processamento auditivo, ela pode vir em comorbidade com quais outras patologias? Então, isso é muito importante que você falou, porque às vezes a pessoa cria uma expectativa, né, e ela não tem somente, puramente, um transtorno de processamento, né? Ela tem como comorbidade um quadro maior, às vezes pode ter uma dislexia, pode ter um transtorno de déficit de atenção, né, ou até um autismo. Então, assim, não é regra, cada indivíduo é um indivíduo. Então, pode ser que um disléxico não tenha dificuldade de processamento auditivo, tá? Pode ser até que né, uma pessoa que tem dificuldade nos cálculos, né, como a descalculia, também não tem dificuldade de processamento. Então, não é regra. Então, é importante avaliar, né, fazer o exame para ver se o paciente tem ou não esse transtorno como comorbidade. Sim. E é muito importante a gente fazer essas diferenciações, porque são transtornos diferentes, com abordagens diferentes, mas porém com muitas semelhanças de sintomatologia, né? Exatamente. Então, para além da gente entender se tem só um transtorno de processamento auditivo sensorial puro, a gente precisa entender se tem comorbidade, o que causa cada coisa, para que a gente dê uma condução correta para essa criança, para ela ter o melhor desenvolvimento possível. E podem coexistir, né? Então, assim, por exemplo, o que você está dizendo que a criança pode ter um diagnóstico de TDAH e pode ter uma alteração do processamento auditivo em comorbidade. Exatamente. Né? Ela pode estar dentro do espectro autista e ter essa alteração. E, diante disso, ser colocada em intervenção, né? Como é que é essa intervenção quando essas crianças apresentam essa alteração? Então, a intervenção, ela é feita entre 12 e 14 consultas, tá? Onde são usados instrumentos musicais, softwares, às vezes um ouvido processa mais do que o outro, então nesses casos é importante o uso do audiômetro e da cabine, tá? São usados jogos, né, bem interessantes, inclusive esses exercícios a gente passa para casa também. Por que a gente passa para casa? Porque é neuroplasticidade, a gente está lidando com neuroplasticidade, então a gente está reorganizando, né, reorganização neuronal. Sim. Então a gente estimula essas habilidades auditivas de uma forma eficiente, exatamente o que ela precisa. Então, se ela precisa de uma tem dificuldade de habilidade auditiva de fechamento, então a gente estimula essa habilidade e depois de 14 consultas ou 12, a gente repete o exame para ver o quanto ela melhorou. Idade, por exemplo. Qual a melhor idade, ou seja, em que idade o cérebro está em condições de se beneficiar desse tratamento, dessa intervenção que um indivíduo precisa quando dá uma alteração no exame? Então, a melhor idade para se fazer esse tratamento é de 7 a 12 anos. Né? Então, assim, é uma época que a gente está em maturação mesmo, né, de sistema nervoso central, enfim, é uma melhor idade para a gente estar fazendo esse tipo de tratamento. Não que o adulto não possa fazer, né? Pode fazer. Mas a gente está falando de uma condição melhor, né? De um terreno mais fértil, isso, né? Isso, exatamente. E Luciana, qual é o prognóstico, ou seja, qual é o desfecho de um processamento auditivo central alterado, bem tratado, num tempo correto? O que a gente pode esperar de um tratamento bem feito? Então, o que acontece? Quando é uma questão primária, né, só o processamento auditivo central alterado, depois que a gente faz esse estímulo, a gente vê assim, uma melhora muito significativa. E isso reflete até na autoestima, às vezes, do paciente. Né? Aquele paciente que ele começa a entender melhor os sonhos, então ele começa a processar melhor, então a autoestima dele melhora, porque ele começa, de repente, até ter um rendimento melhor, ele começa a se sentir mais seguro, porque ele começa a entender mais rápido e eficientemente, né, as informações auditivas. Ele se entende como mais eficaz. Exatamente. E a intervenção do PAC, ela é sempre feita na cabine ou existe uma outra forma de a gente fazer essa intervenção? Então, quando você tem um ouvido processando muito melhor do que o outro, é importante a gente fazer o uso da cabine junto com o audiômetro, tá? Para você poder estimular esse ouvido que de repente não está processando tão bem, para igualar, né, com esse ouvido que de repente está processando melhor. Então, nesses casos é importante o uso da cabine, sim.
mas dá para estimular e dá para a gente fazer um trabalho bem eficiente também sem o uso da cabine. Lu, fala pra gente um pouquinho das contraindicações. Esse exame tem contraindicações? Em que momento ele é contraindicado? Então, para indivíduos com síndrome de Down, indivíduos com autismo, né, nível 3, 2 de suporte, e indivíduos com dificuldade para compreensão de habilidades cognitivas e de linguagem mesmo. Então, eles precisam estar compreendendo as ordens, né, porque todos os testes, cada teste tem uma ordem diferente. Então, é importante ele entender o que é para fazer no teste. Ou seja, é um teste que é feito com a cooperação do paciente. Exatamente. Por isso que o paciente, inclusive eu peço isso, né? Uma das orientações que eu faço é que no dia do exame o paciente não esteja nem com fome, né? Nem cansado, nem com sono, e que ele esteja bem fisicamente, porque isso pode atrapalhar o resultado do exame. E que dicas, que orientações a gente precisa passar para a escola e para o professor, para essa criança aproveitar de forma mais adequada possível a aprendizagem? Então, uma das indicações que eu peço, né, isso inclusive eu coloco no meu relatório, é que o professor não fale com a criança virado para o quadro, né? Às vezes ele está dando uma ordem e a criança precisa desse apoio visual, né? Às vezes tem outros ruídos competitivos, então isso para ela é difícil, ela conseguir perceber, entender e compreender o que o professor está falando, se ele está de costas e às vezes falando com uma voz, né, meio anasalada ou uma voz difícil de entendimento, né? Então é importante a criança estar próxima ao professor, né, principalmente se ela tiver dificuldade de figura fundo, né, porque a voz do professor lá atrás ela já perde um pouco de energia. Então é importante ela estar próxima do professor, é importante que ela não esteja perto de janelas, portas, né, outros sons competitivos se ela tiver uma dificuldade de figura fundo, né, que é essa habilidade mesmo, que é essa habilidade de conseguir compreender os sons diante de outros ruídos, né, e essa habilidade está presente o tempo inteiro, né, você vai no restaurante, você tem que conseguir entender o que a pessoa está conversando com você e esquecer os outros barulhos. Apesar dos outros ruídos. Né? O tempo inteiro. Na escola é a mesma coisa. Então, assim, a gente, no metrô, né, em todos os lugares, você tem outros ruídos competitivos e você precisa, né, entender o que a pessoa está falando. Então, na sala de aula, eu sempre sugiro que quem tem dificuldade de figura fundo, que fique próximo mais do professor, longe de janelas, portas ou ruídos externos. Eu tenho uma dúvida, que inclusive é algo que eu sempre coloco até no meu relatório de avaliação. Se eu tenho uma criança que preenche critério para TDAH, mas ela também vem com resultado de processamento auditivo alterado, quando você está lá fazendo o exame, você percebe que aquele resultado que aquela criança está apresentando, aquele prejuízo ali no teste, pode ser da impulsividade e da agitação e da hiperatividade, por exemplo, de um possível TDAH, ou de fato aquilo ali pode ser um comprometimento do processamento auditivo. Você consegue ter essa percepção? Então, é difícil, né? Porque são indivíduos que a gente não conhece que vão lá fazer um exame. Então, assim, é sempre importante, né, esses indivíduos irem medicados, tá? Porque é sempre importante, porque ele vai estar medicado, então assim, a gente vai ter essa informação das habilidades auditivas de uma forma mais eficiente, né? Que aí não vai se confundir com o comportamento, porque ele vai estar medicado, então a gente já sabe que, né, de repente ele vai estar controlado nessa situação, tá? Então acho importante eles, indivíduos com TDAH, usarem o medicamento para fazer o exame. O que eu ia te perguntar é sobre um exame que é muito pouco conhecido, mas que eu acho importante e interessante a gente falar, que é o P300. Eu queria te perguntar quando que nós devemos indicar esse exame? Na verdade, o que ele é e quando a gente deve indicar? Tá. O P300 é um exame que nos dá informações diferentes do processamento auditivo central. O processamento auditivo central nos dá informações sobre habilidades auditivas. Já o P300 é como se ele desse a informação de velocidade, né? Então, assim, ele avalia amplitude, né, e latência. Então, são 300 estímulos, entre eles raros e frequentes, onde o indivíduo precisa prestar atenção somente nos raros. Então, ele nos dá informações importantes, principalmente para indivíduos que estão sendo, né, testados para TDAH ou que estão sendo medicados e o médico quer saber se já está na hora de repente, né, parar com a medicação, né? Então, é um exame bem importante, inclusive para depois do treino auditivo.
Então, eu sempre peço o processamento e o P300, porque eles se complementam, nos dão informações importantes e diferentes, né? E sempre peço antes do treinamento e depois, né? Porque o PAC me dá informações sobre habilidades auditivas, já o P300 me dá informações sobre essa questão de velocidade, de latência, de amplitude da onda. Lu, então conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, do seu e-book, como é que as pessoas podem ter acesso, podem se beneficiar com o teu material. Então, o e-book foi pensado na época da pandemia, né? Ele foi criado para profissionais da área da saúde, né? Entre eles fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicomotricistas também, professores, aonde essas habilidades auditivas podem ser estimuladas, né? Então, assim, infelizmente hoje em dia nas escolas, né, a gente não vê muitas aulas de músicas, a gente não vê essa estimulação auditiva de uma forma eficiente, né, com brincadeiras, com atividades que podem estimular essas habilidades auditivas, né? Então, não existia esse material e eu senti a necessidade de criar, né, de repente, um material onde pudessem os próprios pais em casa estimular essas crianças em relação a essas questões de habilidades auditivas, tá? Então, são 60 atividades, entre eles brincadeiras, jogos, onde a criança pode estar, né, onde a criança se beneficia, né, com essas atividades para estar estimulando essas habilidades auditivas. Ah, eu já quero. Onde a gente encontra esse book? Então, ele está à venda no Hotmart, tá? E ele tem um valor promocional, tá bom? E é fácil, é só entrar no Hotmart. O que a gente coloca lá? Como é que a gente acha ele? Também tem no meu Instagram, né? Lá no Deixa Instagram. o seu contato então pra gente. O Instagram é Centro de Fono, né? Lá na página inicial também tem como conseguir o e-book. Perfeito. Tá? Pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês o contato da Luciana, para vocês conseguirem chegar até ela, para vocês terem acesso ao e-book dela. Que outros exames você recomenda para crianças que apresentam dificuldades na atenção, né? E problemas de aprendizagem? Dentro da fonoaudiologia, o que vocês podem nos auxiliar, principalmente numa avaliação neuropsicológica, desses quadros que comprometem, né, a vida acadêmica da criança e muitas vezes até do adulto? Então, além do exame do processamento auditivo central, é importante a gente saber a importância do exame de linguagem, né, da avaliação de linguagem, que é realizada com o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional competente para fazer esse tipo de avaliação, né, onde ele avalia vários sistemas da linguagem, entre elas pragmática, vocabulário, velocidade de leitura. Então, para quem tem uma dificuldade de aprendizagem, é sempre muito importante pedir o processamento auditivo, né? Essa avaliação de linguagem, né, que inclusive nos dá indícios, pode ser uma dislexia, um TDAH, ou enfim, algum comprometimento maior, e a avaliação neuropsicológica. Bom, a gente quer te agradecer, tá, por estar aqui conosco, por dividir seu conhecimento, né? As pessoas falam muito pouco sobre essa avaliação do processamento auditivo. Pede-se muito, né, muitos exames de PAC, mas na verdade muitas pessoas às vezes nem sabem por que pede, né? Então o fato de você ter trazido para a gente todas essas informações a respeito da importância, o que né, quando pedir, é informação muito relevante para as pessoas. E a gente aqui agradece você por estar aqui com a gente, tá bom, Lu? Tudo de bom, tá? Muito obrigada a vocês, tá? Foi um prazer enorme, né, poder estar divulgando um pouquinho do que é o exame, que existe tratamento, né? Inclusive, eu até faço uma analogia com meus pacientes, que, poxa, imagina, vai fazer o exame de sangue, né? Tem todo o tempo, né, disponível para fazer o exame, né? Todo o transtorno de ser furado, e aí você pega aquele resultado e você guarda dentro da gaveta. Para que você foi fazer o exame, né? Então, eu sempre faço essa analogia, é sempre importante fazer o exame, mas saber que existe o tratamento para poder fazer, né, com que esse indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida. Tá ótimo, obrigada. Obrigada tá, a vocês. Obrigada, Luciana. Obrigada. E a gente fica por aqui.